E então é um sentimento que eu gosto de permanecer. O caderninho da gratidão é o caderninho do. Eu digo que quando a gente faz esse caderninho que é agradecer as coisas, ele promove uma percepção de tudo que você tem, de Uhum. grande ou de pequeno. Muito pequeno, Né? De exato. pequeno, não sei se tem coisas pequenas, sabe? Tudo é tão perfeito e necessário. E agora, todo mundo em casa, a gente percebe isso, quantas coisas simples se tornaram tão importantes, né? Exato. Então, o caderninho que a Bel está falando, né? Que é o caderninho, não sei se é assim que você faz, mas o caderninho de agradecimento diário, Nossa, vai, ele cuida da autoestima. E vai. agradecer aí o convite da Bel, que faz um trabalho bem bacana com mães, com mulheres. Ela está tão longe, tão pertinho, né? Fazendo um trabalho tão bonito e com uma generosidade de falar da história dela, com uma humildade de falar a história dela, que é incrível, né? É bem bacaninha eu ouvir a história. Eu só preciso segurar a onda de não ser terapeuta dela, né? Mas enfim, vamos embora. Então, a Bel falou, como ela faz coach, tem um trabalho que é o trabalho de agradecimento, que eu gosto muito de fazer isso, principalmente quando a gente está falando de algo que a gente faz agradecendo o que a gente conquistou no dia. Então, eu peço para meus pacientes, como é que eu faço? Eu agradeço por. Então, por exemplo, eu agradeço hoje por encontrar a Bel no meu caminho. Eu agradeço a todas as pessoas que estão me seguindo no Instagram. Eu agradeço pelo meu marido ter feito o almoço e a janta. Eu agradeço por ter uma filha saudável. Eu agradeço pela minha saúde de hoje. Eu agradeço por ter estudado. Eu agradeço por encontrar amigos hoje, por poder ter. E aí você tem infinitas coisas que você fez no dia que você agradece. Eu agradeço por ter resolvido uma coisa no banco. Eu agradeço pelo carinho da moça que me atendeu no mercadinho. E assim, é, vai a listinha de agradecimento. Eu peço para os meus pacientes, quem já me conhece sabe, que faça no mínimo 30 agradecimentos diários. Então eu agradeço por. No primeiro dia você pode achar que é muito, mas não é. Não é muito. No primeiro dia, mas você vai ver que depois, no segundo, terceiro dia, você faz isso em 5 minutos. O que eu acho? E eu já vou dar a resposta para que eu faço esse exercício. Primeiro, para que você tenha o auto-reconhecimento das coisas que funcionam na sua vida, das coisas que são boas e que você não percebe, da grandiosidade da vida que nos oferece imensas oportunidades todos os dias, o tempo inteiro, o quanto nós somos abençoados em pequenas coisas, em pequena proteção, em pequenas oportunidades que a vida nos traz. Esse caderninho eu gosto de fazer principalmente para as pessoas que têm autoestima baixa, que não percebe o reconhecimento das outras pessoas, que vivem carentes, né, do reconhecimento das outras pessoas. Esse caderninho é um caderninho que você vai começar a perceber o quanto você é valioso, o que você vive e como você vive, o quanto é grandioso. Quanta coisa boa acontece num dia e que a gente, pela correria, a gente vai deixando passar. Então, o caderninho de agradecimento, ele faz o verdadeiro milagre. Ele cura, já tô falando, hein? Ele cura a depressão, ele cura a carência, ele traz o auto-perdão, ele tira essa coisa do vazio que muitas vezes a gente sente. Ai, o que eu tô fazendo nessa vida? Ai, eu não valho nada. E esse caderninho, ele traz isso. Quantas coisas você faz num dia que você não percebe? Quantas coisas você realiza? Assim, mesmo que você não faça nada, velho, pensando que você não tá trabalhando ou não tá sendo produtivo como você gostaria, você começa a perceber que sim, que às vezes você foi gentil com alguém, às vezes você fez um cafezinho para tua mãe,
Às vezes você deu a comida para o cachorro. Parece ser coisas simples, e que são coisas simples, mas que faz você perceber os motivos que você está vivo. Então, o caderninho de agradecimento que a Bel está falando, ele é terapêutico. E como ela disse também, é um caderninho diário que é para ser feito todos os dias. E é maravilhoso. Eu digo que fazer caderninho é curar de verdade muita coisa. Então, quem tiver a proposta de fazer esse caderninho e depois quiser compartilhar, olha, gente, eu já estou há muito tempo nessa história do caderninho de agradecimento, pelo menos 30 anos. Tudo bem que sou jovem, mas mais de 30 anos eu trabalho com caderninho de... Nem era psicóloga, e já trabalhava com caderninho de agradecimento, e os milagres que ele traz é fenomenal. Então, essa sua ideia, a sua sugestão, né, não dá para não falar disso. Não dá para não deixar Faz passar, parte né? do autocuidado, né? E aí, quando a gente acha que não, que a gente acha que não é uma bobagem, mas faz parte do autocuidado. É aquilo que eu falei que a gente faz todos os dias, é igual escovar os dentes. E no dia que a gente percebe que se no dia que você não faz aquilo, você dá uma enfraquecida. Tá tudo bem, não tem problema. Mas você já sabe para onde voltar, É porque como você já também fez a tem outro rotina. caderninho que eu gosto de fazer, que você começa a aprender a conversar com o inconsciente, e aí a Kátia que está ouvindo não vai me deixar mentir, né, Kátia? É o caderninho dos sonhos. Os sonhos Ah, eu tenho também. é um recurso que você tem fácil para o teu inconsciente te dar respostas. E ele te mostrar aonde você está parado às vezes. Às vezes a gente está com algum problema e a gente pensa nesse problema todos os dias. Todos os dias, todos os dias, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, quando a gente faz o caderno dos sonhos, que assim, acordou, escreva. Acordou no meio da noite, deixa lá o caderninho, o papelzinho do lado da cama, para que você acordou, você tem que escrever. Se vai esquecer antes de ir no banheiro, escreve antes de ir no banheiro. Escreve rapidinho, aí vai no banheiro e aí, se lembrar mais alguma coisa, escreve. E aí, como é que funciona o caderninho dos sonhos? O caderninho dos sonhos também é um diário. Quando chega no final da semana, quando você relê cada dia, você percebe que algumas coisas você já resolveu. Você percebe, nossa, eu estava preocupado com isso. É muito engraçado. Alguns preocupações viram infantis. Nossa, eu escrevi isso, estava preocupado com isso. E o quanto você vai vendo quantas coisas você resolve também. O caderno do sonho, Sim. ele dá muita dica. Fale, Bel. Uma coisa que eu fiz, que eu tive que fazer porque eu tive que trabalhar o auto perdão e o perdão com algumas pessoas que eu ainda lá naquela época culpava, né? Era a carta, né? Escrevia para essa pessoa. Eu escrevia, primeiro eu culpava, né? Falava tudo que eu sentia aquilo ali. Depois eu queimava aquela carta e depois eu escrevia uma outra carta, que aí era a carta do perdão e deixando ir embora. Gente, funcionou super para mim, várias coisas. Então, a carta, o caderninho de gratidão é como o caderninho de sonho e a carta. A carta, ela vai mais profundo ainda. É como se você parasse, fizesse uma regressão, né, de voltar no tempo, naquela pessoa que te magoou, que te feriu, e você um pouco da sua raiva, da sua indignação, dessa injustiça que você possa ter vivido. E, e depois se reconciliar, que é o que a Abel fala, né? Depois eu escrevo uma carta de agradecimento, que é mudar, transformar o sentimento de raiva em sentimento de carinho, de amor, né? E esse também é um outro exercício que eu também recomendo muito para alguns pacientes. Quais são os pacientes que eu recomendo isso? São as pessoas que ainda cultivam sentimentos de raiva, de raiva, né? De desarmonia com os pais.
e às vezes geralmente é É, com um dos dois, que é muito pesado, e esse sentimento está muito pesado, a carta ela ajuda. Hoje, antes eu pedia para é. fazer os dois, viu, Bel? Agora eu estou mais boazinha. Eu peço para fazer um primeiro, aí deixa a pessoa descarregar um pouquinho, Imagina. aí depois eu faço a segunda. Porque quem já fez essas cartas sabe que vem bastante emoção, né? E ao mesmo É uma tempo, catarse. quanto é curativo, né? Quanto é curador, Nossa, essas para mim cartas foi. é maravilhoso. Eu achava que eu não tinha, que eu não olhava para isso. Eu achava que eu não tinha problema nenhum com meu pai, com a minha mãe. Não tinha. Eu achava que eu via minha mãe realmente como heroína, mas eu consciente, o meu racional entendia aquela situação. Mas eu fiquei presa em algumas coisas, eu não caminhava em algumas coisas porque eu tinha algumas pendências ali. Até eu, peraí, deixa eu entender então. Então, vou escrever aqui para ela, vou pôr tudo aqui que eu acho que era, vou pôr aqui para o meu pai também, que nunca teve presente, onde é que ele estava quando eu fui machucada desse jeito e tal. E aquilo fui botando, fui botando. Depois, a do perdão já foi tão mais leve, É. Agora tem foi uma coisa, para quem muito. está ouvindo e chegando agora, nós estamos falando dessa carta, É, né? É o seguinte, pelo amor de quem quiser, essa carta é queimada, queimada. picotada, dado descarga no banheiro, ela não é para ser entregue para essa pessoa que você ficou com raiva, hein? De jeito nenhum. Por favor, senão isso dá uma grande confusão aí, viu, Andresa? A carta é para você escrever e ela é libertadora. É que agora eu já estou revelando o segredo, viu, Bel? Você está me fazendo eu contar o segredo de todos esses recursos que eu faço. Mas Sim. o primeiro momento que você escreve essa carta, você é isso, é se desapegar daquilo que já foi. E quando você está escrevendo, você revive aquela dor. E quando você termina a carta e está disposto a acabar com isso, você acaba. Agora, é claro, tem sentimentos que são mais profundos, que precisam de outros É. recursos ou de muitas cartas. Até que Uhum. você consiga olhar para sua criança e dizer para ela: olha, realmente, acabou. Vamos fazer uma É. nova história? Vamos deixar, porque às vezes nós fomos realmente machucados por um adulto. Às Sim, vezes sim, machucado fisicamente. E é muito sim. difícil desapegar-se De disso. perdoar, né? Isso, Desapegar dessa dor, deixar isso. ir. E às vezes é muito difícil. E aí o que eu digo? É, quando a gente foi muito machucado, por exemplo, fisicamente por um adulto, a gente precisa, inclusive, devolver para ele a responsabilidade dos atos que não vão ser mudados e sair da culpa e se dar Uhum. uma chance de perceber E seguir em que frente. você foi ferido, mas acabou. E aí você recolhe novamente a sua criança. Você precisa trazer de volta a sua criança. E a criança, Bel, é o que você fez, que é quando você disse, eu sorria, e a minha alegria era sempre. Então a sua criança sempre esteve ao seu lado, por isso que você chegou onde você chegou. Uhum. E quando a gente vai lá e traz a nossa criança, que é aquela criança que quer sorrir, que quer brincar, aí é maravilhoso. É maravilhoso porque assim a gente traz a alegria de volta. E criança é corpo, viu, Bel? Criança é É, corpo. por isso a dança. Por isso que eu fui para dança. Exato, exato. E maravilhoso que a tua criança te mostrou esse caminho. Porque então a Sim, dança nem se fala, né? A dança, o canto. Quando sim. você ouve a tua criança e volta pro corpo, né? Que é o prazer, muitas. Por que as pessoas falam, né? Por exemplo, as pessoas, os idosos que vão pro coral, que vão a dança da Uhum. terceira idade. Por que se cura uma depressão de anos e anos e anos? Porque volta pro corpo. Ah, Volta volta pro pro. corpo. É, Então, exato. que a gente possa Sai da resgatar. mente, né? Oi? Sai daquela mente que tá querendo te aprisionar, porque a mente ela te aprisiona se você não trouxer ela como aliada, como amiga, a gente vai padecer um pouco. Gente, já é 22 horas e 11 minutos. A Bel. Bel, que hora é aí? Olha, agora já deve ser quase umas 4. 4 horas da manhã. Olha que ser humano mais incrível.
4 e alguma coisa. 4 e alguma coisa. Que horas são aí agora? Agora são 22 horas e 11 minutos. 4 e 11, então. Então tá, então a gente vai encerrando. Bel, obrigado pela oportunidade. Gente, muito Gente, obrigado por estar aqui nos ouvindo, pela oportunidade de estar transmitindo aí as nossas experiências.